A paz do Senhor, queridos povos de Deus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Para mim é um prazer poder estar aqui, incumbido, de estar transmitindo essas palavras, essas frases da palavra de Deus poderosa. Só ela que liberta, só ela que cura, só ela que traz paz, só ela que traz alegria e harmonia para nossos lares, para nossas vidas, E a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é poderosa. A Bíblia é o único livro que é vivo, que consegue transmitir o verdadeiro vigor, paz e que liberta o homem de todo o caminho do mal. Desejei ler aqui Marcos capítulo 6, versículo 33 a 34. Vou ler apenas alguns versículos. Se você quiser ler na tua casa, é um texto sobre a multiplicação dos pães e peixes. Falar sobre o cuidado de Jesus, a provisão de Jesus, porque Jesus ele tem compaixão de nossas vidas. Muito importante, Interessantíssimo esse texto. Antes de iniciar o texto, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, e também fazer o compartilhamento, compartilhar para mais pessoas. Aqui diz assim: e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, chegaram primeiro do que os discípulos, e aproximavam-se dele, de Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, muitas pessoas, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós vemos aqui que Jesus era seguido sempre por uma grande multidão. Multidão, um aspecto, multidão, ela se dá por uma quantidade enorme de pessoas. Muitas pessoas. Então isso é multidão. Vamos colocar assim acima de 10 mil pessoas, acima de 15 mil pessoas, acima de 20 mil pessoas, é uma multidão. Então Jesus ele era cercado diariamente, em todos os momentos, por uma multidão de pessoas. Então tinha pessoas de todos os tipos, mas principalmente quem seguia ele eram os pobres, as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Tinha também aqueles ricos curiosos que seguiam Jesus por mera curiosidade, para ver se achava alguma falha em Jesus para entregar para os sacerdotes da época que queriam matar. Mas era uma multidão, eram muitas pessoas que seguiam Jesus, muitas pessoas. E essas pessoas, as multidões, esse povo viu que Jesus ia partir, estava numa certa região, Jesus estava na sua cidade, E ele partiu. E viu ele partir, essa multidão, esse povo, e foram para lá, para onde que Jesus ia, e chegaram primeiro que ele. Chegaram lá e ficaram esperando Jesus. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Além de ser multidão, eram muitas pessoas. Vamos colocar aí 20 mil pessoas. A Bíblia diz que só homens tinha 5 mil nessa ocasião. E teve compaixão deles. Jesus ficou com pena, ficou com dó dessas pessoas. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Pessoas desorientadas, pessoas que dependiam de Jesus. Queriam seguir, E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus pregou a palavra a essa multidão. Imagina um deserto, essas pessoas tudo sentadas ouvindo Jesus falar, porque a palavra de Jesus, ela penetrava no coração, ela trazia alegria para a alma, assim como hoje, essa palavra nos traz isso, traz a libertação. E começou a ensinar-lhes muitas coisas a respeito do reino dos céus, a respeito de como obedecer a Deus, a respeito de como estar perto de Deus. Jesus ensinando essa multidão. E foram passando horas e mais horas,
foram passando os momentos naquele dia e chegou a tarde. É que diz, no versículo 35, diz que como o dia fosse já muito adiantado, chegou no período da tarde, essa multidão, e já era tarde, e essa multidão ela não tinha comido ainda, não tinha tomado café, ou seja, não tinha almoçado. E os seus discípulos chegou perto de Jesus e falou assim: Mestre, este lugar é deserto. Ela era deserta, não tinha nada, não tinha comércio, não tinha venda, não tinha nada, nenhuma alimentação. E o dia já está muito adiantado. Despede-os, manda que ele vá embora aos lugares, aldeias, para que comprem pão. Os discípulos falaram assim para Jesus. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: Jesus falou com os discípulos: por que vocês não dão para ele de comer? Veja só. Por que é que vocês não dão para ele o que comer? Já que vocês verificaram que é à tarde, estamos no deserto, por que vocês não dão alimentação para esse povo? Os discípulos olharam no caixa deles, que era Judas que cuidava desse caixa, né, conforme a Bíblia diz, e só tinha 200 dinheiros. E para comprar pão, para eles, os discípulos disseram, falaram assim, olha, não tem como, porque a multidão é grande, são muitas pessoas, não dá. Os discípulos já logo respondeu Jesus, falou, olha, não tem como dar alimentação para esse povo com esse pouco dinheiro que nós temos. Aí Jesus disse, quantos pães tens? Porque geralmente no meio dessa multidão existem algumas pessoas que são precavidas, são pessoas que sempre tem, né? Vai no seu borná, na sua bolsa, no seu alforje, sempre tem alguma coisinha para comer. Alguma pessoa lá, de repente, um jovem, né? A história diz que uma criança, um jovem, um adolescente tinha. A mãe falou assim, você vai seguir Jesus? Você vai até onde Jesus está? Você vai para o deserto. Mas nós vamos abastecido. E leva pão e peixe. Mas é só para eles. Para 2 pessoas, no máximo 4 pessoas, pela quantidade. E Jesus pediu que eles fossem ver quem tinha esse pão e se tinha alguém com esses pão, alguma alimentação. Aí os discípulos pegaram e falaram para Jesus, falaram, olha, o que tem aqui que nós achamos é pessoas que têm 5 pães e 2 peixes. Os peixes que poderia estar assado, né, juntamente com os pães para poder se alimentar. Mas era somente aquela pessoa. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. Jesus falou assim, olha, vocês vão sentar. Pensa que os discípulos, né, deu ordem para os discípulos. Pensa que a multidão divida um grupo de pessoas repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. Imagina a quantidade de 20 mil pessoas, vamos colocar assim, 15 e 20 mil pessoas. E dividir essas pessoas de 100 em 100. Olha só, tinha 5 pães e 2 peixes. Somente isso aqui. E Jesus mandou dividir 100 em 100 e de 50 em 50 pessoas. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que o dividisse entre a multidão. A partir do versículo 40, vocês podem ver sobre essa história. 2 coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, que Jesus, pregando a sua palavra, se moveu de íntima compaixão, de muita compaixão daquele povo. Antes que os discípulos falassem para Jesus, Jesus já tinha observado isso. Só que os discípulos estavam presos em esse povo ir para as cidades para comprar alimento, por conta deles. E eles só tinham 200 dinheiro. Jesus, quando disse assim, vai lá e compra para eles. Quer dizer, dá comida para eles.
Então Jesus mandou que verificasse se tivesse alguém com algum alimento, que sempre tinha, né, pessoas precavidas, e eles foram, né, e conseguiram encontrar alguém que tinha. Demoraram um tempo lá, voltaram para Jesus e falaram, olha, encontramos uma pessoa, né, que tem 5 pães e 2 peixes. Imediatamente Jesus mandou que os discípulos dividissem o povo 100 em 100, grupo de 50 e 50, que sentasse e esperasse a alimentação. Então, nessa tarde, eu quero trazer para você uma palavra para o seu coração. Aqui, eles observaram que já era tarde. Não importa o momento que você está vivendo, o que você está passando. Se você acha que é tarde, se você acha, às vezes nós paramos no sofrimento, na aflição da vida, logo a gente já percebe que parece ser tarde. Mas Jesus, ele está te observando. Jesus, ele está notando o que você está pensando, o que você está passando, o que você está vivendo. E diz que ele tem compaixão. E o que nós oferecemos a ele são as nossas soluções. A forma de a gente pensar, a nossa solução, ela é limitada. Foi o que os discípulos ofereceram. Olha, mande que o povo vá às cidades, sai dali onde estava sendo ensinado e compre pão para si. Mas Jesus falou assim, não, vou fazer diferente. E pelo nosso limite humano, a gente quer oferecer para Deus a nossa solução. Para Jesus, olha, o que eu tenho é 200 dinheiros, são poucos. Em valor, isso aqui é pouco. Então, o que eu tenho é isso. Eu não tenho condições. Já logo disse, falaram, não tenho condições. Porque eu estou passando por esse problema, estou passando por essa aflição. Tenho que resolver, mas eu não tenho condições. Foi o que os discípulos disseram, falaram, nós não temos condições. E Jesus pega e disse assim, dá uma olhada aí para ver se alguém tem algum alimento. Eles foram obedecer a Jesus e de repente chegou e falou, olha, existe pouca alimentação, nós temos apenas 2 peixes e 5 pães. Somente isso. E Jesus vai chegar um momento que vai perguntar para você, o que você tem? Você achando que é tarde? Você está no deserto? O que você tem? Aí você diz assim, eu tenho pouco, Senhor. As minhas condições, a minha estrutura é fraca, eu tenho pouco. E Jesus diz assim, o que você tem? Não é para comprar, o que você tem de alimento. Esse alimento que representa a nossa fé. Nosso acreditar em Deus, confiar em Deus. Aí você diz, Senhor, eu tenho um pouquinho de fé. Jesus enxerga um pouquinho de fé no seu coração. Aí ele manda que assente, sentar, está dizendo de descanso. Assente, né? Assentar todos sobre a erva verde. Lembra do salmista? Ele que me faz descansar, né? Em pastos verdejantes. Manda você assentar, descansar. E ele faz a multiplicação desses 5 pães e 2 peixes. Ele faz a multiplicação para você sair saciado, com o seu problema resolvido, porque ele tem poder. Porque Jesus tem poder. Ele pode fazer muitas coisas na sua vida. Basta você acreditar e se assentar e descansar, porque o Senhor Jesus, ele vai fazer. Eu creio dessa forma, é só você crer e acreditar, porque ele pode fazer muitas coisas. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, sua vida, sua família. E o Senhor